Saul, o primeiro rei de Israel, está numa situação desesperadora. E o que ele faz? Procura uma feiticeira para tentar falar com o espírito do profeta Samuel, que já tinha morrido. É, sem dúvida, uma das cenas mais estranhas e mais debatidas de toda a Bíblia. A grande pergunta que fica é: será que ele conseguiu mesmo? Imagina o cenário. A resposta que Saul recebe do além é de arrepiar. Uma voz que se apresenta como Samuel confronta ele diretamente. O clima é super tenso, o futuro de um reino inteiro está em jogo e a mensagem vem, supostamente, do mundo dos mortos. E é aqui que o nosso mistério começa de verdade. O que aconteceu naquela noite? Foi uma intervenção divina? Um truque do mal? Ou simplesmente uma fraude muito bem feita? Vamos analisar juntos as principais teorias sobre o que realmente rolou naquela noite sombria em Eniódor. Ok, vamos mergulhar fundo nessa história. Para a gente entender a atitude de Saul, a gente precisa primeiro entender a situação dele. Ele não era mais aquele rei poderoso do início. Agora, ele era um homem encurralado, sem nenhuma esperança e, o mais importante de tudo, sem a orientação de Deus. A situação era gravíssima. Um exército inimigo gigantesco, pronto para o ataque. E Saul, que antes contava com a ajuda divina, agora só ouvia o silêncio. Deus não respondia mais, nem por profetas, nem por sonhos, nem por nenhum meio sagrado. O desespero foi tanto que ele resolveu quebrar a própria lei e procurar uma médium. A nossa primeira teoria já entra de cabeça no sobrenatural. A ideia aqui não é que a feiticeira tinha algum poder especial, mas que uma força demoníaca entrou em cena, realizando um tipo de falso milagre para trazer uma aparição que se dizia ser o profeta Samuel. Então, a base dessa teoria é que entidades malignas, sempre com o objetivo de enganar, têm sim poder para criar uma cena dessas. E por mais que isso pareça um roteiro de filme de terror, existem alguns argumentos bíblicos que dão um certo apoio para essa interpretação. Agora, o que é bem interessante aqui é o conflito de ideias. De um lado, a Bíblia realmente fala que demônios podem fazer sinais e maravilhas, e que o próprio Satanás pode se disfarçar. Mas do outro lado, a teologia é bem clara. A morte é uma barreira definitiva. Existe um enorme abismo que não pode ser cruzado. E aí vem o ponto principal. Será que demônios teriam autoridade para reverter a morte, um poder que, no fim das contas, pertence só a Deus? Vamos agora para a segunda teoria, que é bem mais pé no chão, mais cética. E se não teve milagre nenhum? E se tudo não passou de uma grande farsa? Por essa ótica, a feiticeira seria só uma charlatã muito esperta. Ela teria usado o medo e o desespero de Saul a seu favor, para criar uma ilusão convincente. Não teve espírito, não teve nada, só truques e mentiras. Olha, os argumentos a favor dessa teoria são fortes. A Bíblia condena a necromancia justamente por ser um caminho para a enganação demoníaca. Mas as objeções também são bem pesadas. O jeito que a história é contada dá a entender que Samuel realmente apareceu. E tem mais, a profecia que essa figura entregou parece ter se cumprido. Fica a pergunta, por que um demônio, conhecido como o pai da mentira, entregaria uma mensagem que no fundo confirma o julgamento de Deus? É um paradoxo e tanto. Isso tudo nos leva à terceira teoria, que talvez seja a mais surpreendente de todas. E se não foi a feiticeira, nem um demônio, mas o próprio Deus quem agiu ali? Pensa bem nisso. Saul está procurando uma resposta num lugar proibido, usando um método proibido. E aí, no meio desse ritual pagão, Deus meio que sequestra o momento para entregar, ele mesmo, sua mensagem final e sem volta para Saul. E essa é a ideia, mostra de um jeito incrível a soberania de Deus. Um ponto-chave que apoia isso é que a própria feiticeira grita de surpresa. Parece que o que ela esperava que acontecesse não aconteceu. Ela perdeu totalmente o controle da situação. Isso, junto com o fato de que só Deus tem poder sobre a vida e a morte, deixa essa teoria bem forte. A objeção? Bom, é um cenário bem esquisito para Deus agir e o texto não fala com todas as letras que foi ele. Ok, a gente já explorou quem poderia ter falado. Agora vamos mudar um pouco o foco. A chave para desvendar esse mistério pode não estar no mensageiro, mas sim na mensagem que foi entregue. Na Bíblia, a prova de que um profeta é verdadeiro é a precisão das suas profecias. Se a mensagem veio de Deus, ela tem que ser 100% precisa. Então a pergunta é: a profecia que essa aparição entregou para Saul
se cumpriu ao pé da letra? E é aqui que a história dá uma grande virada. A profecia disse que Saul e seus filhos estariam com Samuel, dando a entender que todos morreriam. Mas o registro histórico mostra que nem todos os filhos dele morreram naquela batalha. E tem mais. A profecia diz que Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. Só que o que aconteceu foi que Saul, para não ser capturado, tirou a própria vida. Podem parecer detalhes pequenos, mas quando se trata de uma profecia divina, os detalhes são tudo. Então, o X da questão é este. Uma profecia com falhas não pode vir de Deus. Isso enfraquece bastante a teoria da intervenção divina e até a do milagre demoníaco. A conclusão mais lógica, seguindo por essa análise, é que a fonte era mentirosa. Um espírito enganador se passando por Samuel, que misturou verdades com mentiras só para botar o último prego no caixão do desespero de Saul. No fim das contas, independente de quem falou naquela noite, a história de Saul e da feiticeira de Endor deixa uma lição muito forte sobre desobediência e sobre as consequências de procurar respostas nos lugares errados. Aqui a gente tem um resumo bem claro. Vimos a teoria do milagre demoníaco, a da fraude, a da intervenção divina e, por último, a análise da profecia, que aponta com força para a ideia de um demônio impostor. São 4 jeitos bem diferentes de olhar para o mesmo evento misterioso. E no final, a própria Bíblia dá o seu veredito. E olha só que interessante. A condenação de Saul não foi por ter falado com um demônio ou com o próprio Samuel. O pecado foi o ato em si. Ele morreu porque buscou a adivinhadora para consultar. Ao fazer isso, ele quebrou sua aliança com Deus e selou o próprio destino. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a voz que Saul ouviu era de um impostor, um espírito mentiroso que só previu a queda dele com base no que já era óbvio, que verdade essa mentira revela? Talvez a grande verdade seja que, quando a gente se afasta da fonte da vida, qualquer voz que a gente ouve, mesmo que pareça familiar, só pode nos guiar para a morte.